Meus irmãos, eu queria que vocês se colocassem de pé e recebessem, como é digna as autoridades. Toda autoridade é constituída por Deus. E a quem honra, honra. Eu queria que você recebesse o presidente Temer com a duradoura salva de palmas. Muito obrigado. Olha, eu quero começar dizendo, não sei se devem ficar em pé ou sentados, se ficarem sentados, não é? Mas eu quero dizer a todos os irmãos que, como já anunciou o bispo Manuel Ferreira, há cerca de 35 anos atrás, mais ou menos, Deus me deu a alegria de conhecer o bispo Manuel Ferreira. E interessante, desde os primeiros momentos que eu tive com ele contato, eu sentia sempre uma paz extraordinária. E, por isso mesmo, eu quero fazer uma pequena retificação ao que disse o nosso grande representante, o reverendo Isaías, o nosso grande representante Eduardo Cunha, quando ele disse, olha, quando ia um bispo lá, ou alguém, um prelado, enfim, da igreja, lá aparecia em seguida o bispo Manuel Ferreira, e que eu estaria até cansado dessas constantes visitas. Ah, bom, porque do bispo Manuel Ferreira, toda vez que ele entrava na minha sala, o que eu sentia era precisamente essa paz. E uma paz que mobiliza os nossos movimentos. Os senhores e as senhoras sabem que nós somos frutos da divindade. Então, nós temos uma energia natural que tem ações e reações. Podem perceber que nos contatos que mantemos no dia a dia, às vezes nos sentimos bem com certas pessoas e às vezes nos sentimos mal na presença de certas pessoas. Por isto que nestas palavras inaugurais eu quero dizer que a divindade está incorporada no nosso bispo Manuel Ferreira. E por isto é que eu tenho frequentado tantos encontros, creio que este pastor Abner, a quem eu saúdo ao lado do pastor Davi Cabral, eu tenho frequentado tanto essas reuniões. Creio que só neste caminho, nesse trajeto para a vice-presidência da República, creio que é a 4ª ou 5ª reunião em vários estados que nós estamos juntos. E quando eu venho para cá, de alguma maneira há um sentimento, digamos, um pouco egoísta, mas sob o foco benéfico. É o egoísmo de vir receber as bênçãos do bispo, dos pastores, dos irmãos das várias igrejas, não é? Para sair daqui fortificado. Poder, por exemplo, voltar a São Paulo, e logo mais tenho que ir para o interior de São Paulo, como ontem estive em Santa Catarina, mas ontem eu confesso que em Santa Catarina, o Eduardo Cunha sabe disso, quando eu cheguei em São Paulo às 2 da manhã, eu estava um pouco abalado. Mas eu, quando fui dormir, eu disse, amanhã eu estarei com o bispo, estarei com os pastores, de modo que eu terei minhas energias renovadas. E é o que eu tenho aqui. E quero dizer que depois tive outra alegria, que foi a alegria de ser colega
do bispo Manuel Ferreira, ele, como deputado federal, e até devo dizer que, ao lado do Eduardo Cunha, foi dos principais, vamos chamar assim, generais eleitorais da minha campanha para a presidência da Câmara. O bispo Manuel Ferreira fez um esforço extraordinário e dava, naturalmente, o seu testemunho. E o seu testemunho, que é crível, as pessoas acreditam no seu testemunho, é que, certa e seguramente, me ajudou a levar-me à presidência da Câmara dos Deputados pela terceira vez. Pela terceira vez. Eu quero também, se me permite, o bispo Manuel Ferreira, dar uma palavra, mais um testemunho, não é? Testemunho por ele autorizado, em relação ao deputado Eduardo Cunha. É absolutamente verdadeiro tudo aquilo que ele disse. E por isso que eu disse que as suas palavras são críveis, são acreditáveis, não é? E eu tenho no Eduardo Cunha um auxílio extraordinário na Câmara Federal. Ninguém desconhece, como o bispo Manuel Ferreira salientou, as suas qualidades. Se você quiser dar uma tarefa das mais complicadas para o deputado Eduardo Cunha, ele as simplifica, porque trabalha muito. Porque, certa e seguramente também, quando ele se manifesta, também está presente a sua fé. E a fé é que mobiliza as pessoas. Então, as tarefas difíceis, eu entregava, como eu entrego, à fé do deputado Eduardo Cunha, de modo que eu fico muito feliz em saber que toda a comunidade aqui acaba por apoiá-lo, que sabe-se que levará ao Congresso Nacional uma figura que adequadamente representa toda esta fé que emana desta igreja e desta Assembleia. Quero também registrar, pela oportunidade, que realmente, muitas e muitas vezes, há um campo muito livre na internet. E a internet não tem controle, não há como controlar, convenhamos. Quando se trata da imprensa, você tem até na Constituição a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, que é fundamental para a democracia, nós todos lutamos por isso, mas como o sistema republicano, e hoje eu vejo até que se usa impunemente a expressão republicana, todas as coisas são republicanas, e as pessoas não sabem o que é a república. A república nada mais é do que um sistema em que há uma temporariedade de mandatos, não é? Portanto, diversamente da monarquia, com a sucessão temporária. Isto é república, não é? E como república vem do latim res publica, quer dizer, a coisa não é do comandante, não é do dirigente, mas é do povo, e, aliás, é o que diz a Constituição, o poder não é nosso, o poder emana do povo. O que há é o fenômeno da responsabilidade. Responsabilidade vem de responder, ou seja, todos respondem pelos seus atos. Sendo assim, a imprensa, quando exagera, há mecanismos constitucionais para obter o chamado direito à resposta, para eventualmente mover-se uma ação judicial, por dano à imagem, por dano material. Mas a internet não. Embora muitos projetos tramitem pelo Congresso Nacional para buscar uma fórmula de controle, mas os senhores sabem, se me permite apenas recordar este fato, muitas vezes o sujeito vai buscar um provedor lá nos Estados Unidos e de lá é que saem as mensagens, ou vai buscar na Líbia, onde seja, não é? Então, este é um tema muito delicado. E eu vejo, quando incursiono pela internet, as barbaridades que muitas vezes se assacam contra as mais variadas pessoas. E como os agentes políticos têm muita visibilidade, muitas e muitas vezes as falsidades, as mentiras, se dirigem a esses agentes políticos. E aqui, embora ninguém tenha tratado objetivamente do tema,
mas eu sei que corre muito na comunidade evangélica algumas mentiras em relação a mim. Eu fico profundamente irritado. A minha mulher, muitas vezes, que entra toda hora na internet, diz, é mentira, é mentira, é mentira, etc. Né? Mas nós somos vítimas disso. E eu fico muito feliz de estar aqui, num templo de Deus, para dizer, eu sou temente a Deus. Não é? Eu nasci com esta orientação. Eu cresci com esta orientação. E eu me lembro até, quando muito menino, viu, Bispo Manuel Ferreira, eu ia à igreja com 6 anos, 7 anos de idade. Eu sou de uma pequena cidade do interior de São Paulo, e lá havia, nos vitrais, as chamadas virtudes. E uma das virtudes que me chamava a atenção era temperança. E eu, quando vi, com 7 anos de idade, aquela palavra, voltei para casa, peguei o dicionário do meu irmão mais velho, fui ver o que era temperança. E verifiquei que era tempero, equilíbrio, moderação, sensatez, não é? Interessante que, ao longo do tempo, como aquilo também era uma palavra divina, eu tenho certeza que Deus incorporou essa fórmula de agir no meu espírito. E eu, graças a Deus, muitas e muitas vezes, eu sou elogiado, aplaudido, porque eu tenho a consciência de que a sociedade brasileira é multifacetada. E você só pode agir na vida pública se você tiver a capacidade, o tempero, a sensatez, o equilíbrio, a moderação, para juntar as várias faces da sociedade brasileira. Então, eu, quando eu vejo a minha conduta, que é feita com muita naturalidade, não há nenhuma artificialidade nisso. Aliás, quando as pessoas se tornam artificiais, o outro logo percebe o seu artificialismo. Então, é com muita naturalidade que eu exerço esta coisa do equilíbrio, que eu penso seja fruto desta mensagem divina que eu recebi aos 7 anos para dizer, Temer, você seja temperado, você seja equilibrado, seja controlado, não se agaste jamais. Agora, não deixe ninguém a sacar dúvidas e mentiras em relação a você. Por isso que quando o Eduardo se manifestou a respeito disso, eu tomo a liberdade de voltar ao tema para pedir a todos os irmãos que em todos os cantos e recantos, nos seus lares, onde estiverem, os senhores e as senhoras possam dizer, olha, eu conheci o Michel Temer, não é falso tudo isso, né? Porque é uma coisa que, especialmente no momento eleitoral, tem uma significação muito grande. Mais uma observação, eu sou muito de utilizar o que as pessoas disseram. O bispo Manuel Ferreira, pastor Abner, disse que estava saindo da vida pública. Eu olho para ele e digo, mas ele está saindo da vida pública? Ele está na vida pública permanentemente. Há coisa mais pública do que a pregação do evangelho que ele faz por todo o país? Certo e seguramente não há, não é? Talvez nós, viu, bispo, eu, Eduardo, eu se vier a ser vice-presidente, mas eu, deputado, Eduardo Cunha, deputado, talvez nós que estejamos numa vida pública talvez menor do que a vida pública que a Vossa Senhoria desempenha. Quero fazer essas observações apenas para aproveitar a oportunidade de um público temente a Deus, de um público que se comporta segundo os preceitos da ética, da moral, e não foi sem razão que o Eduardo relembrou que nos casos que mais preocupam a comunidade, a presença e a atuação do bispo Manuel Ferreira, já agora como deputado, foi fundamental para que se obtivesse um compromisso de que o governo no sentido de poder executivo, quer dizer, o presidente, o vice-presidente da República, os ministros do governo, não se intrometessem nas questões mais polêmicas, porque são questões atinentes à sociedade e, no particular, atinentes ao Congresso Nacional. E foi esta a manifestação que foi trazida aqui, importantíssima. Parece que não, mas é importantíssimo, porque o nosso sistema
embora divididos os poderes em legislativo, executivo e judiciário, desde a Primeira República, que o poder executivo tem um poder muito grande, uma força muito grande. Então, quando o poder executivo assume uma bandeira, a tendência para a sua aprovação no Congresso é muito grande. O bispo Manuel Ferreira e o Eduardo Cunha, apercebendo-se disso, disseram: olha aqui, vamos assumir um compromisso aqui do instante em que nós vamos apoiar a chapa Dilma Temer. O compromisso de que esta é uma matéria exclusiva do Congresso Nacional, não haverá nenhuma participação do Poder Executivo. Olha, bispo, eu quero aplaudi-lo por esta medida, porque esta medida foi fundamental para a comunidade evangélica. Sem deixar de lembrar o que aqui foi dito a respeito da Lei Geral das Religiões, que nós fizemos aprovar ao lado do tratado, e olhe, com toda franqueza, não apenas pela insistência do bispo Manuel Ferreira e pela insistência do Eduardo Cunha, afinal nomeado relator por mim no plenário, mas especialmente por aquela ideia da temperança, não é? Nós sabemos que há várias tendências, então é preciso uma certa equalização, uma certa isonomia de tratamento. E foi pautado, portanto, pela isonomia de tratamento, pela equalização, em outros dizeres, pela temperança, que nós fizemos aprovar. E, mais uma vez, merecem aplauso o bispo Manuel Ferreira e o deputado Eduardo Cunha pelo trabalho que lá fizeram. O que eu devo dizer às senhoras e aos senhores, pedindo desculpas pelo alongado da fala, né? Mas eu quero dizer que eu tenho muito gosto de estar ao lado da Dilma, como candidata à presidência da República, que é uma mulher vocacionada para a espiritualidade. Eu verifico, nas várias conversas que eu tive com ela, que ela tem uma fé extraordinária nas suas ideias, nas suas convicções. E quem acredita muito nas coisas é porque tem fé. E a fé é um fenômeno religioso, não é um fenômeno racional, é um fenômeno da alma, é um fenômeno do espírito. É um fenômeno do entusiasmo que vem da própria alma. Então, eu digo, poxa, eu tenho um gosto extraordinário de estar ao lado da Dilma. E espero poder colaborar com o seu governo, que vai dar sequência ao governo atual. Ninguém ignora o que fez o governo atual pela comunidade nacional. É verdade, dizem, é um torneiro mecânico que foi eleito presidente da República. E olha que eu tenho formação universitária, nós todos temos, né? Mas é interessante, aliás, posso tomar mais uns 3 minutos? Então tá bom. Deixa eu dizer uma coisa, quando eu fui para a Constituinte, para a Assembleia Constituinte, foi meu primeiro mandato como deputado federal, eu era professor de Direito Constitucional, advogado, professor de Direito Constitucional na PUC de São Paulo. E quando cheguei na Constituinte, eu dei com uns colegas lá, eu disse, poxa vida, mas como é que esse pessoal representa, pode formular uma Constituição para o Brasil? Ou seja, eu tinha, de alguma maneira, equivocadamente, uma visão elitista do mundo, achando que só os mais privilegiados, por formação cultural, qualquer coisa, é que poderiam comandar o processo. Até que um dia, e mais uma vez, a mão de Deus, não é? Um colega de uma região muito pobre da capital de São Paulo, paupérrima, não é, naquela época, me convidou para passar um domingo com ele na sua região. E quando eu fui lá e verifiquei o povo que ele representava, eu dizia, interessante, embora na teoria eu saiba o que é representação popular, é na prática que eu vim aprender o que ela é. Porque, na verdade, quem consegue vocalizar, quem consegue verbalizar, quem consegue transmitir as angústias daquele povo com muito maior força, com muito maior vibração, é ele, e não eu. Eu posso transmitir da comunidade jurídica, da comunidade religiosa e outras tantas, mas a teoria da representação, ela tem que atender, mais uma vez, aos vários setores da sociedade.
Então, quando eu vejo o Lula, o presidente Lula, que diz, não fez universidade, etc., mas é interessante, ele foi o homem que mais criou universidades no nosso país. 14 universidades federais no país e 160 campos universitários, extensões destas universidades. Uma coisa curiosa isso. Quem foi capaz, convenhamos, de tirar 30 milhões da miséria mais degradante, mais absoluta? E ainda aqui, bispo, eu faço um parênteses, eu estive recentemente em São Luís e em João Pessoa, e um nordestino me dizia, olha, Temer, aqui as pessoas viviam miseravelmente, às vezes, com R$30 por mês. Do instante que ele passou a receber 130, 140, 150, pelo chamado Bolsa Família, ele injetou no mercado mais 120, 130 reais no mercado local. Você multiplica isso por 10 milhões, 11 milhões de pessoas, e veja o que significou, até porque ele me disse, isto criou um círculo virtuoso, que o sujeito ia lá, onde ele gastava R$30 na venda do armazém, ele passou a gastar 120, 130. Com isto, o armazém ampliou mais um pouco. Ampliando mais um pouco, gerou mais 1, 2 ou 3 empregos. Isto criou um progresso extraordinário no Nordeste, e eu vi ainda, nesta semana, quando fui a Minas Gerais, a Belo Horizonte, aliás, em Betim, que é próximo a Belo Horizonte, eu verifiquei como lá, que tem um número menor de Bolsa Família, mas também produziu um efeito muito benéfico, não é? Então, eu digo, eu estou dando esses dados para dizer aos senhores das razões pelas quais eu creio que a Dilma, a candidata Dilma e eu, secundariamente, né, nós, com muito prazer, com muito gosto, nós vamos prosseguir no governo que aí está. Convenhamos, 14 milhões de empregos. Eu fui presidente da Câmara, Eduardo, em 97, 98, e depois reeleito em 99 e 2000. E sou presidente da Câmara agora. Quando eu ia para o exterior, naturalmente em missões oficiais, indispensáveis à presidência da Câmara, e encontrava os presidentes dos demais parlamentos, o Temer, presidente da Câmara dos Deputados do Brasil. Muito bem, muito prazer, tal. Um gesto de gentileza, nada mais do que isso. Hoje, quando eu vou às reuniões do parlamento, do G20, do G12 e do G8, não é? Eu chego lá, todos me puxam, querem que eu me sente ao lado, querem marcar audiências especiais comigo, porque querem saber do Brasil e querem ter interesse, investimentos no nosso país. Ou seja, o Brasil cresceu enormemente. Eu sou testemunha viva destes fatos. Por isso que eu tenho a impressão. Eu vou contar mais um episódio da mão de Deus, viu, bispo? Vou aproveitar. Nós nos reunimos aqui esta manhã, o Estado está reunido esta manhã, está ouvindo. Muito obrigado. Mas, olha, eu era procurador-geral do Estado, nomeado pelo governador Montoro em 1982. 9 meses depois, passaram 2 secretários da Segurança que não ficaram, não suportaram aquilo em São Paulo, e um dia o governador Montoro me liga, eu, procurador-geral, que era da minha área jurídica, né? O pastor Abner sabe que é isso, não é? E me disse, Temer, você vai ser secretário da Segurança Pública. Eu disse, governador, mas eu não sei nem onde é a Secretaria da Segurança Pública, eu não milito nessa área. Ele disse, não, Temer, eu preciso de alguém que vá lá, que tenha a capacidade de unir a Polícia Militar com a Polícia Civil. E o seu jeito, a velha história da temperança, o seu jeito é capaz de fazer essa unidade. Não é? E ele disse, o governador quer que eu seja. Fui para lá. Na primeira semana, bispo, que eu passei lá, eu disse, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Eu não tenho nada a ver com isso, vai destruir minha vida. Não é? E eu estava disposto até na semana seguinte a renunciar. Mas eu digo, meu Deus, se eu renunciar, foi a angústia que os senhores e as senhoras podem imaginar. Se eu renunciar, em 9 meses, eu sou o 3º secretário da Segurança que renuncia, e eu tendo ficado não mais do que 8, 10 dias. Pois muito bem, no domingo à noite, no sábado à noite, eu ligo a televisão, e havia um artista, o Jean Francisco Guarnieri, que assumiu a Secretaria da Cultura. E veja que coisa, veja o que é a palavra divina, né? A mão de Deus. O entrevistador pergunta para ele, Jean Francisco, vem cá,
como é que é essa história? Você é artista, não usa gravata, sem cerimônia, não é nada solene, é informal. Como é que agora, secretário para lá, secretário para cá, gravata, paletó, solenidade, lugar à mesa, como é que funciona isso na sua cabeça? Ele disse, olhe, a vida também é uma representação. Você precisa representar o papel que a vida te entrega. Eu ouvi aquilo e falei, puxa, eu preciso representar o papel que a vida me entregou, o papel de secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Cheguei lá na segunda-feira, chamei o delegado-geral, chamei o comandante-geral da Polícia Militar, comecei a me manifestar como secretário da Segurança, fiquei lá praticamente 3 anos, deu tudo certo, e eu fui eleito deputado federal em 87, meu primeiro mandato. Eu estou dando aqui testemunhos que, na minha cabeça, funcionam como sendo a mão de Deus, não é? A palavra divina, não é? E estou dando na casa própria, porque é a casa de Deus, não é? Então, ao dizer isso, e para encerrar e agradecer mais uma vez esta atenção que nos dedicam, eu quero dizer que Deus possivelmente esteja me encaminhando para ser vice-presidente da República. Eu quero que Deus me ilumine e certa e seguramente sairei daqui iluminado pelas vossas bênçãos para, se for o meu destino ser vice-presidente, que eu saiba assumir divinamente esse papel. Muito obrigado.